Privilégio nós mais uma vez poder voltar ao nosso coração a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que penetra juntas e medulas, discerne o mais íntimo do nosso coração, e ter a certeza de que a palavra sempre traz algo novo na nossa vida. A palavra se renova sempre, por mais que você talvez já leu um texto várias e várias vezes, novamente a palavra tem algo a nos dizer e a nos ensinar. E queremos hoje mais uma vez voltar a nossa palavra, ao nosso coração, a palavra do Evangelho de Mateus capítulo 5. Um texto muito conhecido, e aqui Jesus ele tem a preocupação nos dizer de como eu e você podemos ter uma vida feliz, uma vida bem-sucedida. No Sermão da Montanha, Jesus ele se revela a nós com graça, com bondade, e ele diz que é nele que é possível nós termos uma vida excelente e extremamente feliz. Por isso eu quero começar a falar nesta noite sobre as atitudes que lhe fazem feliz. E aqui nós temos uma série de atitudes, e eu vou começar hoje a falar de uma delas, que é quando a gente abre o nosso coração para Deus. Atitudes que lhe fazem feliz. Mateus 5, o verso 3, está ali, para quem não tem a Bíblia, pode acompanhar na tela. Diz assim, Jesus falando, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar? Pai, mais uma vez aqui estamos diante do Senhor, da Tua palavra. O Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de falar ao nosso coração nesta noite, e vir ao nosso encontro com graça, bondade e misericórdia. Que tudo aquilo que o Senhor quer expressar e falar a cada um de nós, que o Senhor o faça para que nós possamos crescer mais em Ti, abrindo o nosso coração para os Teus propósitos, para o Teu querer e a Tua vontade, e que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém. Queridos, antes de propriamente entrar no texto desta noite, eu quero lhe fazer algumas perguntas muito pessoais. Você de fato é uma pessoa feliz? Ou a sua vida tem tido apenas alguns momentos de felicidade? Em que está concentrada a sua alegria de viver? Olhando para o seu íntimo hoje, você que está aqui nesta noite, você pode dizer, eu sou realmente feliz. Quando a gente fala de felicidade, de alegria, qual é a diferença das duas coisas? Embora no dia a dia, alegria e felicidade estejam intimamente ligados, muitas vezes chegando até se confundir na compreensão dos termos, mas podemos dizer que são duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa alegre, ela tem momentos de felicidade. Todavia, uma pessoa que tem momentos de felicidade, necessariamente não é feliz. Sabe por quê? A felicidade, ela é um estado de espírito. A felicidade depende das circunstâncias. Está ligado diretamente ao momento em que nós estamos vivendo. A alegria, ela é uma atitude interior. E a alegria, ela não surge de nós mesmos. A alegria, ela é espiritual, ela é fruto do Espírito e independe das circunstâncias que nós nos encontramos. Chegando ao ponto que uma pessoa feliz, que é alegre naturalmente, ela tem os seus momentos de tristeza, tem seus momentos de dor, tem seus momentos de perda,
tem muitas vezes alguma dificuldade, passa por um acidente. Todavia, estes incidentes não tiram a sua alegria interior. Embora externamente nós passamos por problemas dos mais difíceis e adversos, a alegria que é fruto do Espírito Santo, ela não pode ser tirada, ela não pode ser roubada pelas circunstâncias que nós passamos nesta vida. Da mesma forma que a tristeza está baseada nas circunstâncias da vida, a felicidade também. Então, queridos, quando a gente fala de felicidade, nós estamos falando de um estado, de satisfação íntima. É um júbilo, uma euforia, é um contentamento. E a felicidade, ela é fruto de uma conquista, ou muitas vezes de uma promoção, ou de algo bom que aconteceu, um favor recebido, um benefício que veio sobre você, ou talvez o time do seu coração que venceu, e aí você fica feliz. Mas agora a alegria é a forte impressão de prazer causada pela posse de um bem. E quando o Espírito está na nossa vida, nós temos o maior bem de todos no nosso coração, que é Jesus. Jesus é o maior bem que pode estar presente na nossa vida, e é o maior motivo da nossa alegria. Nós temos um bem amado, nós temos realmente alguém que se importa conosco. Por isso a alegria, amados, é muito mais do que sentimento, é uma decisão de prazer, de satisfação contínua. O apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, 22, ele diz que a alegria é fruto do Espírito. E sendo assim, se é fruto do Espírito, somente tem alegria aqueles que têm Jesus no seu coração. Alegria só usufrui aqueles que têm um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus, porque somente estes têm a presença do Espírito Santo, a verdadeira alegria. Então agora vamos voltar a este princípio aqui em Mateus 5:3, em que Jesus ele começa a estabelecer as atitudes daqueles que de fato e realmente são felizes. Disse Jesus: felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você pode dizer, mas pastor, o quê? Pobreza de espírito? Você deve estar enganado. Nada que leve à pobreza tem a ver com alegria. Mas é muito importante a gente entender o que é que Jesus está dizendo com pobre de espírito. O que é que Ele quer dizer sobre este princípio que deve acompanhar a nossa vida para que a gente usufrua de fato a alegria. Quando Jesus aqui, amados, fala em ser pobre de espírito, Ele fala de nós termos uma atitude como de um mendigo. Ou seja, nós estarmos em completa dependência. Você já encontrou um mendigo? Já se deparou com um mendigo? Ele estende a mão e ele precisa de ajuda, ele precisa de favor, ele está pedindo socorro, porque o mendigo é alguém que é destituído de tudo, ele não tem nada, sem recurso. Naquele tempo de Jesus, inclusive, os mendigos, eles cobriam o rosto, porque eles tinham vergonha de serem reconhecidos. Então eles de alguma maneira escondiam o seu rosto quando pediam esmola. Pobre de espírito, quando Jesus fala feliz ou bem-aventurado ou pobre em espírito, Ele quer dizer aqueles que estão falidos espiritualmente.
Ele está falando de algo, de que quando nós reconhecemos que nós somos totalmente e completamente dependentes do favor de Deus. Nós, como mendigos, nós somos carentes das manifestações, das expressões de misericórdia e de bondade de Deus. Então, bem-aventurados ou felizes, o mendigo de espírito, é aquele que se humilha, é aquele que reconhece que precisa da graça de Jesus, ele se quebranta por causa do seu total desamparo. Humilde é aquele que se vê com modéstia, não é sábio na sua própria autoestima, é aquele que não se considera santo aos seus próprios olhos, mas se vê como um indigno, como um pecador, como alguém que está diante de um Deus santo, e nós na posição de mendigos que precisamos da expressão do amor, da misericórdia e do cuidado do Senhor. Então, inicialmente, queridos, alegria não é uma questão de ter ou não ter, mas sim de ser ou não ser. Se você não é alguém na sua vida que se rebaixa ou se humilha e se quebranta diante da grandeza, do poder, da graça de Jesus, você não é alegre. Ser é você desfrutar daquilo que Ele tem a te dar. É aquilo que Ele pode, e somente Ele pode te dar. Shakespeare já lá no início do século XVII diz: ser ou não ser, eis a questão. E a questão, no caso aqui, é a sua questão. É a minha questão. É a sua vida, é a minha vida. Bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito. Por isso, ser feliz, queridos irmãos, é uma questão de sobrevivência neste mundo tão triste, neste mundo tão cheio de ódio, de injustiça, este mundo onde nós temos as várias expressões e manifestações do pecado. E aqui Jesus está nos dizendo que abençoados e felizes são aqueles que no seu coração desenvolvem uma atitude de simplicidade, aonde você assume a sua posição como um mendigo, como uma pessoa simples, que precisa do favor de Deus, que precisa da graça do Senhor. Existe aqui, irmãos, nesta lista das bem-aventuranças, uma progressão bem lógica de Jesus, e acredita, tudo começa pelo fato de que você, eu, precisamos abrir o nosso coração para Deus. Tudo está no fato de nós darmos esse espaço ou não darmos esse espaço a Deus, e pelas quais as pessoas nós nos relacionamos. Então, alegria, meus amados, não tem a ver com o que nós temos, com o que nós possuímos, mas alegria tem a ver com o que você é. E para ser realmente feliz, você precisa ser um filho de Deus. Você precisa reconhecer que você é um mendigo diante de Deus. Você é falido espiritualmente e, portanto, necessitado da misericórdia e da graça de Deus. Alegria não tem a ver com boa profissão. Alegria não tem a ver com dinheiro no bolso, com bens materiais.
Alegria não tem a ver com ser bem visto socialmente. Alegria não tem a ver com o prestígio, com a fama. A alegria tem a ver em reconhecer diante de Jesus o quanto nós somos carentes e necessitados dele e aceitamos o seu favor, a sua bondade e misericórdia. Por isso, o desafio para a minha vida e para a sua vida é nós sermos simples no pedir a ajuda. Porque você não vai conseguir ser feliz sozinho. Você precisa de Jesus. Você precisa de pessoas que te encaminham para Jesus. E quando a gente reconhece, nós temos que admitir algumas coisas no nosso viver diário. A primeira coisa que nós precisamos admitir é a nossa pobreza moral. Ou seja, todo ser humano moralmente é um ser caído. Alguém chegou diante de Jesus e perguntou: mas quem é bom? E Jesus disse: só existe um que é bom. Por que ele fala isto? Porque ele fala de que existe na humanidade uma certeza de que moralmente nós todos somos decaídos. Davi reconheceu isto no Salmo 51, verso 5: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu e você moralmente estamos decaídos. E por nós não termos condições morais de apresentar virtudes necessárias, nós precisamos do Senhor. Mas também nós somos pobres, não só moralmente, mas também intelectualmente. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, 4 seguintes, ele diz assim: olha, quanto à lei, eu fui um excelente fariseu. Eu fui um homem, de muito conhecimento. Eu sabia interpretar a lei. Eu fui educado, ensinado aos pés do melhor mestre da época, chamado Gamaliel. Eu tive um reconhecimento diante das pessoas de uma inteligência incrível. Eu, por causa da lei, eu persegui cristãos, eu mandei matar os cristãos por causa da lei, pelo zelo da lei. Fariseu dos fariseus. Mas ele disse assim: agora, por causa de Cristo, eu considero tudo isto como esterco, como refúgio, como algo completamente desprezível. O conhecimento intelectual, o entendimento intelectual, fora de Cristo, nos torna pequenos, pobres, diante da grandeza de Deus. Tanto que o Salmo 139, 6 diz: tal conhecimento é maravilhoso demais e está muito além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Nós somos pequenos, limitados em conhecimento, fracos diante da grandeza, da sublimidade, do poder de Deus. Mas além da pobreza moral, da pobreza intelectual, nós temos que admitir a nossa pobreza emocional. Você por si só, você jamais irá conseguir interpretar as situações da vida. As emoções, elas vão te levar a produzir comportamentos, atitudes que muitas vezes revelam a tua natureza humana, carnal, fora de Cristo. E somente quando os nossos corações forem aspergidos para nos purificar pelo sangue de Jesus, Ele nos limpa da consciência culpada. Porque nós somos pobres emocionalmente. E por isso muitas vezes
os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas nos levam a evidenciar a nossa fraqueza e nossa fragilidade pecaminosa. Queridos, o padrão de Deus é tão alto, o seu saber científico é tão grande, o seu equilíbrio e a sua sensatez emocional é tão maravilhosa, que eu preciso admitir a minha pobreza. Eu preciso admitir a minha limitação, porque eu necessito desesperadamente de Deus na minha vida. Então, vamos ver o que de fato nos leva a ser feliz. A partir de hoje, nesse texto, nós vamos pensar e seguir os passos de Jesus na orientação de uma vida feliz. E o primeiro desafio de Jesus aqui no verso 3 de Mateus 5, é nós encararmos a realidade e entendermos que para sermos felizes nós temos que abrir o nosso coração. Depois que entendemos a nossa limitação, na condição de mendigos, de pessoas que precisam da ajuda, do favor de Deus, nós precisamos abrir o coração para o Senhor, para que Ele então estenda a sua mão e preencha este vazio que está no nosso interior. E como diz aquele ditado, existe em cada um de nós um vazio tão grande que só Deus pode preencher, só Ele. Você já percebeu que geralmente os infelizes, eles têm o coração fechado? Sabe por quê? Os orgulhosos, os prepotentes, os vaidosos, os medrosos, eles se fecham e com isso eles não conseguem superar a sua fraqueza e eles caem. Porque nós não temos força em nós mesmos. Nós estamos como pobres, como mendigos, falidos espiritualmente. Por isso nós temos que começar pela humildade. E a humildade é permitir Deus tratar com o nosso coração. Para Deus, para as pessoas, para a vida, nós precisamos entender que precisamos abrir o nosso coração. Você nunca será vencido, desde que você saiba qual é o seu ponto fraco. Você conhece a sua vida, você conhece as suas fraquezas, você conhece as suas limitações. Por isso você precisa admitir as tuas deficiências, as tuas debilidades, os teus erros, os teus maus hábitos. Você precisa admitir a tua pobreza de espírito. Você precisa entender com muita simplicidade, com muita transparência, que você por si só nunca vai conseguir ser uma pessoa alegre. Você precisa de que Deus estenda a sua mão para o seu coração. Você precisa de pessoas em sua vida para lhe ajudar na caminhada, para que você seja feliz. E admitir esta necessidade, meus queridos, não é fácil. Admitir esta questão no nosso coração é extremamente difícil, mas é essencial, é fundamental para que eu e você sejamos felizes. A verdadeira alegria brota em seu coração quando Jesus entra nele e você começa a admitir que ali no seu coração você tem a carência, a necessidade de Jesus. Por isso a primeira coisa que fica claro nesse momento, na condição de que nós somos mendigos e falidos espiritualmente, nós precisamos dizer: Jesus, eu preciso de você. Você já fez isso no seu coração? Você já colocou-se diante e se prostrou diante de Jesus e disse: eu preciso
de Ti, Jesus. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Sua intervenção. Então, para que nós possamos ser verdadeiramente felizes a partir de hoje, nós temos que abrir o nosso coração e dizer: eu estou com problemas. Você pode me ajudar? Sabe, meus amados, a independência orgulhosa, ela resulta em consequências dolorosas. A independência orgulhosa, ela resulta em consequências dolorosas. Tiago 4,6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe. Você pode dizer para o Senhor: hoje eu não estou entendendo, você pode me explicar? É como um construtor iniciante que está diante de um desafio de construir uma casa. Se este construtor iniciante, ele não pedir ajuda, conselho, orientação, com certeza esta casa vai ter defeitos. As paredes vão estar tortas, talvez vão estar fora de alinhamento, vão estar fora de esquadro, porque ele não pediu ajuda, não pediu conselho para alguém que sabia e que realmente podia explicar. Às vezes, talvez nós temos que dizer: eu tenho dificuldades para aceitar, você pode me fortalecer. Talvez você pode dizer: hoje à noite eu estou a ponto de desistir. Você pode dizer a Jesus: você pode me dar coragem, você pode renovar as minhas forças. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: eu estou com medo, eu estou inseguro. Jesus, você pode me proteger, pode me guardar. Talvez você está aqui numa situação de completo desamparo e precisa de orientação. E você pode dizer: Jesus, você pode me orientar. Queridos, as coisas mais belas da vida são as coisas naturais. Seja natural, sem reserva, sem resistência. Abra o seu coração a Jesus. O sucesso, ele chega à vida de alguém quando este alguém é capaz de abrir o seu coração e pedir ajuda. Por isso, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida, o primeiro passo é abrir o coração para Jesus. Feliz, bem-aventurado é o pobre, é o humilde. Creia que Jesus sempre está pronto a estender a sua mão para ajudar. Deus também usa pessoas ao nosso redor, Ele coloca estas pessoas para nos ajudar. Quando você diz: eu sou pobre, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, pode ter certeza que o Senhor Jesus vai abrir todas as portas necessárias para que você seja abençoado e feliz. Salmo 51:17 diz: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, Tu não desprezarás. Quando o nosso coração está quebrantado, está na presença de Jesus, o Senhor não despreza. Na Bíblia nós temos muitas histórias de pessoas que se quebrantaram nos momentos difíceis da sua caminhada. Pessoas que abriram o seu coração, que confessaram os seus erros, reconheceram as suas escolhas erradas, mas, graças a Deus, tiveram a oportunidade de voltar a sorrir. Talvez você está aqui nesta noite e há muito tempo você não consegue mais sorrir. Mas Deus quer te dar uma oportunidade para voltar a sorrir, mas você precisa abrir o seu coração. Lembra-se do ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz? Estava em completo desespero porque o momento da sua execução estava muito próxima. Ele havia feito coisas erradas, ele havia praticado ilícitos, ele havia tido comportamentos diante da sociedade que o levaram até a cruz. Ele estava sendo ali considerado um maldito. E ele olha para Jesus e ele vê Jesus oferecendo a sua vida em sacrifício por ele naquele momento.
E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje, quando entrares ou estiverem para ir para a eternidade, lembra-te de mim. E aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra do filho pródigo? Ele queria viver a sua vida do seu jeito, da sua maneira. Pegou aquilo que ele achava que era por direito de herança. O pai voluntariamente, abertamente deu. Ele foi para o mundo, foi para a vida. Viveu de forma dissoluta, desregrada. Ia lá com os seus amigos, até que o dinheiro um dia acabou, parou entre os porcos, comendo a comida dos porcos. E diz ali o texto, em Lucas 15, que ele caiu em si. E ele lembrou-se do seu pai. Pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas ele abriu o coração novamente para o pai. E o pai o acolheu, o pai o abraçou, o pai o recebeu. Davi, o grande Davi. Um homem que tinha no coração o desejo de agradar ao Senhor. Mas ele teve uma atitude aonde ele desobedeceu aquilo que Deus havia para a vida dele. Ele transgrediu a vontade do Senhor. Mas ele voltou a si, olhou para o seu coração, para a sua miséria como um mendigo, como um falido. E ele orou ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por isso, eles pediram perdão, eles abriram o coração, eles tornaram-se nus e patentes aos olhos de Deus, eles não esconderam absolutamente nada aos olhos de Deus. Por isso, amados, quem esconder algo de Deus não tem a sua bênção. Deus estava perto e pronto a perdoar, e eles encontram o caminho da verdadeira felicidade ao lado de Deus, não obstante as obras e as atitudes que tiveram antes de conhecer a Jesus, e Deus os transformou. Quando a gente vai para um texto em 1 Pedro, queridos, capítulo 5, o verso 5 ao 9, nós temos aqui o desafio de abrir o nosso coração, a nos desnudar completamente e inteiramente nas mãos do Senhor. Diz assim o verso 5 em diante, está aí na tela: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só aqui, os frutos, os resultados de abrir o coração para Deus. O verso 5 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. No Antigo Testamento, a mão de Deus simbolizava duas coisas. A primeira era a disciplina. Quando o povo de Deus se afastava do Senhor, desobedecia, não ouvia a voz do Senhor, Deus disciplinava. Ele colocava a sua mão de disciplina sobre o povo, mas também era de libertação.
Quando nós nos humilhamos, queridos, a nós mesmos, sob a poderosa mão de Deus, e nós aceitamos a sua vontade e a sua disciplina em nosso benefício, isto resulta em glória ao Senhor. Então, agradecidos a Deus, nós somos libertos de tudo aquilo que quer nos afastar da vontade do Senhor, e esta vontade sempre vem a tempo e diante do tempo do próprio Deus. Davi é esse exemplo. Davi não estava em busca de sucesso, de prestígio. Ele queria ter um coração aprovado pelo Senhor. Ele queria ficar próximo de Deus. Ele queria ser submisso. E Deus o exaltou de tal maneira que ele se tornou o grande pastor e o grande rei de Israel. Por isso ele diz: humilhai-vos sob a potente mão do Senhor. Depois ele continua dizendo: Deus se opõe aos orgulhosos. Incrível. Eu uso novamente o exemplo de Davi, porque Davi, ele era um jovem muito bom de música. Ou seja, ele era um autodidata, ele era extremamente talentoso. E ele não queria fazer turnê, ele não queria fazer show. Sabe para quem ele cantava? Para quem Davi cantava? Para as ovelhas, as ovelhinhas. E lá cantando para as ovelhinhas, Deus ouvindo a sua humildade, fez com que as suas músicas estivessem aqui nos Salmos, em várias partes da palavra, e que vem a nós com consolo, com encorajamento, fortalecimento, nos animando, porque Deus, Ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes, aqueles que se quebrantam diante do Senhor. Uma outra coisa, o verso 9, e assim estamos concluindo. Entenda que nesta atitude em busca da felicidade, você não é o único a sofrer. Diz o verso 9: resisti firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Irmãos, quando nós sofremos, nós temos a tendência de pensar que nós somos os únicos a estar passando por isso. Mas não, aqui diz o texto que nós temos pessoas em todos os lugares espalhados no mundo que estão passando por isto. Não se esqueça que nós temos uma luta constante contra nós, e Satanás, o diabo, ele usa a mesma estratégia. Ele tem agido assim desde que enganou Eva no jardim. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações, ele conhece os nossos momentos difíceis da vida, ele conhece as nossas fragilidades, ele conhece os nossos pecados, ele conhece as áreas da nossa vida que nós tendemos a ceder com mais facilidade, mas não permite que estas coisas te mantenham no sofrimento, porque diz aqui o texto: resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade em todo o mundo. Satanás, ele odeia o que nós representamos. Satanás, ele não fica feliz por nós estarmos vivendo a nossa vida na dependência de Deus. E Ele quer semear no nosso coração que não vale a pena nós nos prostrarmos diante de Jesus, de confiarmos em Jesus a nossa vida. Você é uma pessoa de fato feliz? O desafio hoje para mim e para você é sermos humildes, e precisamos ter coragem para abrir mão do nosso eu e abrir o nosso coração para que Deus possa agir na nossa vida. Você quer ajuda para ser feliz? Então você precisa assumir a postura de um mendigo. Bem-aventurados os mendigos de espírito, os pobres, os falidos, estes
realmente receberão a graça do Senhor Jesus. Jesus, Ele lhe convida nesta noite a ter uma mudança e uma transformação na sua vida, a se quebrantar totalmente no altar de Deus, para que você seja feliz. Jesus mesmo disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus quer estender a mão para você nesta noite. Apenas abra o seu coração para Jesus.